Vai ficar. E é isso. Bom dia, sejam bem-vindos. Com a autorização do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, está aberta a sessão para a abertura oficial do sublanço Carvalho-Santo Ovídio da A1 Autoestrada do Norte. O Sr. Primeiro-Ministro irá agora descerrar a placa alusiva a este ato. Irá usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Brisa Autoestradas de Portugal, Dr. Vasco Melo, Srs. Presidentes do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, Dr. Eduardo Feio, e das Infraestruturas de Portugal, Engenheiro António Laranjo, da Autoridade de Mobilidade e Transportes, Dr. João Carvalho, Sr. Administrador da Metro do Porto, Sr. Tenente-General Manuel Silva Couto, Comandante da GNR, Comandante do Comando Territorial do Porto, da GNR, Sr. Comandante da Divisão Policial da PSP de Vila Nova de Gaia, Sr. Comandante dos Bombeiros, Sapadores e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia e Comandantes e Presidentes das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Conselho aqui presentes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Gaia Espinho, Sr. Presidente da ACIGAIA, Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia, excelentíssimas autoridades civis, militares presentes, Sr. Padre Albino Reis, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas ao Sr. Primeiro-Ministro e à sua comitiva. É um grande orgulho tê-lo em Vila Nova de Gaia, porque entendemos que esta obra se sintoniza muito bem com aquilo que tem sido o discurso e a prática do Governo de Portugal. Nós não entendemos esta obra como mais uma obra de botão. Este alargamento da A1 é uma obra estruturante para Vila Nova de Gaia. Em primeiro lugar, porque estamos a falar de um concelho que apresenta especificidades muito significativas. Estamos a falar de um concelho que tem uma superfície muito significativa de quase 170 km quadrados, reportando aos censos de 2011 mais de 300 mil habitantes, o maior município a norte de Lisboa, o maior concelho a norte de Lisboa, com um peso muito significativo nas exportações do país e da região e um peso muito significativo naquele que é o eixo fundamental de crescimento da atividade económica nesta região, neste polo central da área metropolitana do Porto, que é o turismo. É por isso um concelho pleno de desafios, mas também pleno de potencialidades. E se a isto juntarmos aquilo que nos une entre a gestão municipal e a gestão nacional, o desafio da mobilidade, mas de uma mobilidade inteligente e sustentável, temos propósitos muito próximos. Em primeiro lugar, a valorização da ferrovia, porque a linha do Norte é um elemento absolutamente central. Em segundo lugar, o alargamento, a expansão da rede de metro de superfície, que tem para Vila Nova de Gaia uma importância enorme, já definida numa primeira fase da expansão entre Santo Ovídio, o Hospital de Gaia e a Vila d'Este, e com um segundo propósito que ligará as Devesas ao Campo Alegre. Em terceiro lugar, as autoestradas, aquelas que são as vias de atravessamento,
mas que neste caso em concreto, como explicarei já de seguida, são muito mais do que vias de atravessamento. E em terceiro lugar, um investimento que é muito municipal, mas corresponde a um esforço financeiro muito significativo de valorização das vias locais, que em muitos casos são vias centrais em cada uma das freguesias e para a qual nestes 3 anos e meio o município já dedicou cerca de 12 milhões de euros, o volume financeiro mais significativo dos últimos anos, diria da última década, na reabilitação da rede viária. Esta obra é uma obra muito significativa. Não é um alargamento nem um novo asfaltamento. Não é sequer a reabilitação ou a requalificação de uma via de atravessamento. Esta obra permitiu resolver 2 problemas absolutamente decisivos para a malha urbana de Vila Nova de Gaia. Em primeiro lugar, permitiu a criação, num protocolo de entendimento com as infraestruturas de Portugal e com a Brisa, permitiu-nos resolver o problema do acesso aos carvalhos através da criação de uma derivação, uma rotunda, que permite não só o acesso à malha central dos carvalhos, como permite ao mesmo tempo resolver o problema estrutural de acessibilidade ao quartel dos bombeiros voluntários dos carvalhos. É uma obra que é assumida pelo município, que foi assumida pelo município, mas que foi feita no quadro deste investimento. Em segundo lugar, a construção da rotunda de Santo Vídeo, que passará a designar-se Rotunda do Atlântico, e que é o ponto de partida, o ponto de lançamento da Avenida do Atlântico, até agora conhecida como Avenida da República até ao mar, e que significa provavelmente a infraestrutura de acessibilidade mais significativa que nós temos em Vila Nova de Gaia, não numa lógica de, repito, de criação de atravessamento, mas numa lógica de acessibilidades que redesenham a cidade, que dão sustentabilidade à cidade e que facilitam as acessibilidades dentro da própria cidade, ligando a malha central de Vila Nova de Gaia à zona balnear, aos 15 km de orla marítima de Vila Nova de Gaia. E em terceiro lugar, a Avenida do Atlântico, que tem já neste momento cerca de 1 km de concretização e que vai sendo concretizada por fases, por etapas, ora à medida que o município lança empreitadas, ora à medida que os privados, no contexto da sua intervenção urbanística, assumem a própria concretização da via. Trata-se, por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não de uma obra de betão, mas de uma obra que redesenha a cidade, que permite, com o alargamento deste troço, requalificar a malha urbana e integrar uma autoestrada que era até agora um verdadeiro muro que separava as duas zonas da cidade, a zona mais central e a zona mais localizada a sul da cidade, resolvendo este atravessamento, este muro, que era para nós um bocadinho o modelo de circunvalação, que significava um impedimento, muitas vezes uma enorme dificuldade em atravessamento. Transformar esta lei num instrumento de valorização do território, de valorização das acessibilidades à malha urbana de Vila Nova de Gaia e de alavancagem de novas infraestruturas, não numa lógica de construção de mais estradas ou de mais betão, mas numa lógica de construção daquilo que poderia chamar a last mile, quer para acesso a zonas industriais, quer para acesso a uma malha urbana. Quero por isso agradecer e dar os parabéns ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, à Brisa, às infraestruturas de Portugal, a todos aqueles que estiveram envolvidos neste processo, porque é possível a partir daqui demonstrar que o país, que não está mais tolerante, nem pode ter a expectativa de capacidade de assunção de investimentos, de novos investimentos, de grandes rodovias e de grandes atravessamentos, tem um discernimento para compatibilizar esta intolerância à necessidade de resolver problemas muito concretos que redesenhem a malha urbana de Vila Nova de Gaia. É o que temos aqui. Um alargamento que permitiu resolver 2 grandes problemas, um alargamento que permitiu facilitar a vida aos cidadãos e um alargamento que vai articular-se quer com a ferrovia, quer com a expansão da linha de metro, quer com a melhoria das acessibilidades ao centro e do centro para fora da cidade de Vila Nova de Gaia. Quero por isso agradecer o empenho de todos, mostrar o regozijo de Vila Nova de Gaia, mostrar o regozijo do município, que vai de encontro, julgo eu, àquilo que são os desígnios da sustentabilidade que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro têm aqui muitas vezes defendido.
um desígnio que nós defendemos no desenho da cidade, mas um desígnio ao mesmo tempo que nós defendemos na nossa própria ação cotidiana. E devo dizer que, desse ponto de vista, foi muito feliz, e foi muito feliz para o município de Vila Nova de Gaia também, porque viu aprovada a sua candidatura. Foi muito feliz o lançamento por parte do Governo de um programa de financiamento para a alteração, para a substituição de veículos municipais, tendencialmente para veículos elétricos, e devo dizer que esta semana tivemos a feliz notícia de que assinaremos no próximo dia 23 o contrato que nos permitirá remodelar uma parte da frota que está ligada sobretudo às temáticas do ambiente e mostrar que não apenas na lógica discursiva, mas também na prática concreta, temos um empenho que materializa o discurso e o objetivo do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo de Portugal. Muito obrigado. Irá agora intervir o Dr. Vasco Melo, Presidente do Conselho de Administração da Brisa Autostradas de Portugal. Bom dia. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, Excelentíssimo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme de Oliveira Martins, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Eduardo Feio, minhas senhoras e meus senhores. É com o maior prazer que a Brisa Autostradas de Portugal recebe hoje a vossa visita para assinalar a abertura oficial do alargamento do sublanço Carvalho de Santo Ovídio da A1 Autostrada do Norte. Este trecho de autostrada é ao mesmo tempo um dos extremos do principal eixo rodoviário do país e uma das portas de acesso à área metropolitana do Porto, servindo ainda de eixo de comunicação para a população que reside e trabalha no concelho de Vila Nova de Gaia. Construídos em 1963, os 4,4 km da A1 entre o Nó de Carvalho e o Nó de Santo Ovídio foram ao longo do tempo objeto de beneficiações e de outras intervenções, mas esta, que agora oficialmente concluímos, é seguramente a mais profunda e a mais marcante. Através do investimento que realizamos nesta obra, quase 30 milhões de euros, procuramos melhorar a circulação e a mobilidade na plataforma da autostrada com o alargamento de 2 para 3 vias em cada sentido e com a reformulação dos nós de Carvalho, Jaca e Santo Ovídio. Mas também contribuímos, em colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, como aqui já foi também referido pelo Sr. Presidente da Câmara, para melhorar a circulação e a mobilidade na rede viária do Concelho, designadamente através da modernização e do alargamento de 5 passagens inferiores fundamentais para o dia-a-dia das populações. O investimento na manutenção e na melhoria das condições de circulação e de segurança na rede concessionada da Brisa, concessão rodoviária, é uma constante da nossa atividade. O ritmo desse investimento, nos últimos anos, tem rondado os 50 milhões de euros anuais e este esforço, ímpar ao serviço do país, irá manter-se nos anos mais próximos. Justifica-se aqui uma referência especial à área metropolitana do Porto, à qual o Grupo Brisa, na última década, tem dedicado uma atenção especial, quer através da Brisa Concessão Rodoviária, quer através das autostradas do Douro Litoral, com um investimento total superior a 1.000 milhões de euros na melhoria das acessibilidades e contribuindo indiretamente para a promoção da economia e do emprego locais. O túnel de Águas Santas na A4 é uma das outras obras mais recentes e mais emblemáticas deste nosso envolvimento na região. Temos feito e iremos continuar a fazer um trabalho significativo na modernização e na beneficiação da infraestrutura que integra esta concessão, procurando os mais elevados padrões de serviço e de segurança rodoviária para benefício de todos quanto viajam. A este propósito,
merece ser feita referência ao índice de sinistralidade das nossas autoestradas, o qual tem diminuído de forma sustentada nos últimos 10 anos. Este resultado, que coloca a Brisa Condução Rodoviária no topo da segurança rodoviária da Europa, deve-se à qualidade técnica dos nossos pavimentos, dos nossos equipamentos e da nossa operação e manutenção. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer uma referência às autoridades, ao Instituto de Mobilidade e dos Transportes, aos nossos empreiteiros e projetistas e ainda outra referência especial aos nossos colaboradores, os quais, na sede e no estaleiro, no gabinete e na estrada, dia e de noite, à chuva e ao sol, algumas vezes com sacrifício pessoal, deram e dão corpo à empresa e são e serão o seu maior ativo. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, gostava de reafirmar que Portugal e os portugueses poderão sempre contar com a Brisa. Os nossos clientes, as nossas comunidades que servimos, estão no centro das nossas preocupações e são uma componente central da nossa visão. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente das Brisas Autoestrada de Portugal, colegas do Governo, bom dia a todos. O país, para continuar a crescer, tem de continuar a investir. Obviamente que temos que privilegiar a criação de condições para que prossiga o investimento privado, de forma a continuar a gerar emprego e de forma a permitir ao conjunto da administração pública, Estado e autarquias uma boa trajetória de consolidação das finanças públicas sem sacrifício do crescimento da economia. Foi por isso que ainda ontem o Conselho de Ministros aprovou um pacote de um conjunto de diplomas essencial para dar execução ao programa Capitalizar, um dos programas centrais do nosso Programa Nacional de Reformas, e que visa criar condições para que as empresas portuguesas possam ver reforçados os seus capitais próprios, possam ter acesso a mecanismos alternativos de financiamento para dependerem menos do sistema bancário e para termos um sistema de justiça mais ágil a gerir o processo de estruturação das empresas. Com a execução deste programa Capitalizar, as empresas vão ter mais capitais próprios, mais autonomia financeira, melhores condições para poderem investir e o sistema de justiça terá melhores condições para, de uma forma mais rápida, responder à necessidade de reestruturação das empresas se houver alguma situação de crise. Obviamente, se o investimento privado tem sido essencial como motor do crescimento da economia ao longo do último ano, nós tivemos um aumento de cerca de 7% de investimento privado ao longo do ano passado e temos, neste momento, a nossa economia, felizmente, num bom ritmo de crescimento. Mas, obviamente, não é possível prescindir do investimento público e sabemos também que o investimento público é também uma boa condição para que haja bom investimento privado. Há cerca de um ano inaugurámos aquela obra que, como então tive a oportunidade de dizer, encerrava o ciclo das grandes infraestruturas rodoviárias. Foi com a inauguração do túnel do Marão que pôs termo a um país dividido por um obstáculo físico e que passou a estar unido de norte a sul do país por uma rede de autoestradas. Mas o termos concluído este ciclo de grandes investimentos em infraestruturas rodoviárias significa que o país se tem que concentrar agora em outras infraestruturas críticas para o seu desenvolvimento. O investimento nos portos, em que Leixões, Sines, Lisboa, Aveiro têm funções fundamentais, o investimento na ferrovia, e em particular nos dois grandes eixos de ligação internacional, como está em curso,
um instrumento da mobilidade urbana para transformar o paradigma da mobilidade dentro das nossas cidades, de forma a termos mais e melhor transporte público, temos transporte menos poluente, de forma a termos maior eficiência energética, mas também, no que diz respeito às infraestruturas rodoviárias, fazer aquelas que podem parecer hoje pequenas obras, mas que são aquelas que fazem a pequena grande diferença na vida das comunidades. Esta é um excelente exemplo, porque é um exemplo de uma obra que muda o paradigma da mobilidade em Vila Nova de Gaia, que transforma aquilo que era uma barreira na vida de um concelho numa oportunidade de maior coesão territorial dentro do concelho, e que, ao tornar Gaia mais acessível no quadro da área metropolitana e no quadro do país, torna o território obviamente mais atrativo como plataforma de desenvolvimento social e desenvolvimento económico. É por isso que o Governo criou um programa específico de valorização das áreas empresariais. Porque a diabolização que se fez a certa altura no país sobre os investimentos rodoviários colocou-nos numa situação difícil de, no atual quadro de fundos estruturais, de Portugal 2020, praticamente não serem elegíveis os financiamentos em matéria rodoviária. Aquilo que podemos fazer é, graças ao esforço dos concessionários, graças ao esforço complementado com o esforço das autarquias e com os poucos recursos que temos no Orçamento de Estado. Foi por isso que, no conjunto das múltiplas necessidades existentes no país, foi necessário hierarquizar e, de um modo muito seletivo, identificar as 12 operações onde, com 100 milhões de euros de recursos exclusivamente do Orçamento de Estado, podíamos resolver aquelas pequenas ligações entre zonas de localização empresarial, zonas industriais, que distam entre 7 e 3 km de grandes eixos rodoviários, mas cuja ligação transforma radicalmente aquela que é a capacidade de atratividade dos territórios e a competitividade de cada uma daquelas empresas aí localizadas. É por isso que fiz questão de estar aqui hoje. Por um lado, para reconhecer aquilo que tem sido o grande esforço e o grande contributo da Brisa ao longo das várias décadas que tem servido o país. Reconhecer aquilo que tem sido a importância para o país deste grande esforço que fez no investimento e nas infraestruturas. Se nós pensarmos de como a taxa de sinistralidade tem diminuído, graças a dispormos hoje de melhores infraestruturas mais seguras, é um enorme ganho que temos para o país. Se pensarmos que há 30 anos, quando aderimos à União Europeia, o tempo de viagem entre Lisboa e o Porto era mais do dobro do que aquele que é hoje, cumprindo as regras do Código da Estrada, nós percebemos bem como é que esse investimento foi importante para o país. Claro, não vamos repetir o que está feito, mas temos que aproveitar aquilo que foi feito. E a melhor forma de aproveitar aquilo que foi feito é aumentar a intensidade da sua utilização. Isso passa desde logo por fazer estas pequenas ligações às zonas empresariais, que é contribuir para termos uma melhor ligação nos territórios urbanos, como é Vila Nova de Gaia, e por isso temos melhores condições de usufruir plenamente do investimento que o país fez ao longo das últimas décadas. É também a altura de pensar o que é que queremos fazer a seguir a 2020. 2020 é já amanhã. E se queremos fazer bem no pós-2020, temos que preparar bem a negociação com Bruxelas, e só preparamos bem a negociação com Bruxelas se internamente nos prepararmos bem para saber aquilo que queremos. Depois dos regulamentos aprovados em Bruxelas, já só podemos fazer aquilo que os regulamentos permitem. Mas se soubermos antecipadamente o que é que queremos fazer, temos condições para poder condicionar aquilo que os regulamentos nos venham a permitir fazer. Agora que neste momento já temos a execução plena em velocidade de cruzeiro
os fundos disponibilizados no quadro do Portugal 2020, foi a primeira grande prioridade, o primeiro grande trabalho que o Ministério do Planeamento e Infraestruturas teve de enfrentar. É agora a altura de não adormecermos sobre aquilo que já conseguimos e centrarmos naquela que tem que ser a ambição do país para o pós-2020. E é por isso que é a altura de abrir esse debate, chamando todos a esse debate, chamando os representantes dos distritos autárquicos como representantes dos territórios, chamando as associações empresariais como representantes dos tecidos empresariais, as associações ecologistas como representantes de um valor fundamental a preservar, as instituições de solidariedade social, as mutualidades, as misericórdias como representantes do setor social, chamando as universidades como grandes centros de produção do conhecimento, para iniciarmos a reflexão de qual é a nossa ambição para o pós-2020. E é nessa perspectiva de médio prazo que temos de nos conseguir situar, de forma a que consigamos obter um processo de planeamento do país que seja mais informado, que seja mais participado e que seja mais consensualizado. Temos que nos inspirar nos bons exemplos dos outros países da União Europeia. É por isso que é essencial que o Estado volte a recuperar a capacidade técnica que infelizmente perdeu em domínios estratégicos e que são fundamentais. Na capacidade de planeamento, na capacidade de análise de custo económico e financeiro, na capacidade de análise jurídica, porque naturalmente, para termos uma boa economia e boas parcerias entre o Estado e o investimento privado, é necessário que o Estado esteja igualmente dotado da capacidade técnica de que, felizmente, hoje as empresas privadas estão dotadas e possamos ter negociações equilibradas, construtivas e que satisfaçam de uma forma equilibrada, mas salvaguardem essencialmente o interesse público. E é por isso que temos defendido, e consta do programa do Governo, que o novo programa de infraestruturas deve ser apreciado e aprovado na Assembleia da República por uma maioria de 2/3. Não estamos a falar de obras para uma legislatura, para 2 legislaturas, para 3 legislaturas. Estamos seguramente a falar de obras que marcarão pelo menos o próximo século. E isso significa que tem que ser rodeado de um grande consenso nacional. Porque não é possível o país, em cada ciclo político, reabrir a discussão sobre o que é que vamos fazer ou não vamos fazer durante as próximas décadas. Acho que demos um bom exemplo. Não mudámos nada do que estava previsto, damos a procurar executar tudo aquilo que estava previsto, guardando a imaginação para o próximo ciclo que está em aberto e no qual queremos convocar a imaginação de todos. Porque é graças ao saber, à imaginação e às opções que todos consigamos partilhar, podemos construir um programa que não é um programa deste governo para outro governo, mas é um programa para o país, para todas e todos os portugueses, de forma a que possamos ter uma estratégia convergente para aquilo que é essencial, que é, de um modo sustentado, podermos continuar a crescer, a gerar cada vez mais e melhor emprego e a reduzir as desigualdades no nosso país. A concluir, aquilo que é merecido. Parabéns ao município de Gaia, parabéns à Brisa e parabéns a todos aqueles que vão poder usufruir deste novo alargamento, deste troço entre os Carvalhos e Santos Ovídio. Muito obrigado e bom trabalho. Com a autorização do Sr. Primeiro-Ministro, está encerrada a sessão. Muito obrigado, bom dia.